uma coisa que eu imaginei em relação à questão da... Eu estava ligando a criação, a tentativa da questão da pregação seria em derivação da obra deles. Estranho, eu vejo que em 2022, que é de onde também se tira um pouco essa questão da fundamentação da pregação, isso, em termos de fato, né, em termos até de cronologia, não é muito o que aconteceu, porque veja só para dar um exemplo em relação a fatos e atos específicos, né? Na questão de 10 mandamentos, aí que tá, eu achei que eu obedecia 10 mandamentos e no final eu estava errado tendo estabelecido uma exceção a isso, né? Então poderia não estar obedecendo. Ok. Mas, de alguma forma, com alguma probabilidade, achei que estava. Vamos lá. Primeiro, nesse obedecer a 10 mandamentos para eventualmente evitar ataques das outras pessoas, eles dizem, de alguma forma, vinculação a eles. Falso. Não só porque no final não houve obediência e eu havia antecipado isso. Mas, antes disso, no primeiro momento, porque eu tinha descoberto os mandamentos sozinho, com a minha própria pesquisa, sem, no caso, depender da influência desses caras, em termos do ensino deles. Eu não dependi do ensino deles para aprender dos mandamentos, né? Então, esse ponto. Eles dizem assim, não, mas então, por exemplo, em 2022, quando ali eventualmente eu vou na tentativa de se fazer a pregação, eles entendem, então, aí que tá, que eu faria a pregação por mim mesmo. Isso seria, entre aspas, uma criação deles, uma influência em que eu não estaria fazendo a pregação, no caso, via entidade espiritual. Bom, primeiro que isso também é falso, porque se eu fosse fazer a pregação por mim mesmo, que era uma possibilidade, eu também teria descoberto isso sozinho. Eu descobri o fato de eu poder, de repente, fazer a pregação sem ajuda de nenhuma entidade espiritual por mim mesmo. Então isso é mentira, né? Segundo, não é verdade, porque eu entendia que havia a possibilidade, no caso ali, para que eventualmente, de repente, pudesse não ocorrer a pregação, ou mesmo ela sendo impedida, caso não houvesse isso logo antes de fazer a pregação, caso não houvesse obediência aos mandamentos. Então, portanto, talvez ali volta o questionamento, porque eu não sei se eu teria pela questão da obediência, se eventualmente haveria o direito, porque a questão volta naquele momento, né? Eu entendi que não era uma certeza, mas poderia haver algum impedimento, algum impeditivo face a isso, em relação a isso. Então, eu achava que poderia haver interferência de entidades espirituais na questão da pregação, porque poderia eventualmente faltar alguma coisa, né? De repente inclusive alguma coisa que de repente eu não teria percebido. Então fica esse complemento. Quem disse que eventualmente isso é uma criação dos outros, eventualmente eu percebi que a pregação poderia, no caso ali, ser feita, quer dizer, não sei se poderia, mas era uma possibilidade, né? Poderia ser feita, no caso, sem a interferência de nenhuma entidade, então fica esse complemento ao caso.